Então eu começo a contextualização aí do conteúdo dessa disciplina fazendo uma distinção entre a cinética química e a termodinâmica, que é outra área bastante importante da físico-química, que é tratada em outras disciplinas do departamento, inclusive. A gente tem a diferença principal, de forma breve, né? É que enquanto a termodinâmica trabalha com o estudo de sistemas, analisando as chamadas funções de estado, né, ou funções, propriedades que descrevem processos, espontaneidades de processos e variações, né, dessas propriedades conforme um processo acontece, a cinética química trata mais da questão temporal desses processos, né, e trata mais de fornecer informações sobre o percurso desses processos, né, como, por exemplo, uma reação química se comporta do ponto de vista temporal e até mesmo microscópico se a gente estudar mecanismos de reação a partir de dados de cinética química. A termodinâmica, por sua vez, contribui mais na questão de espontaneidades, né, e alguns outros detalhes com relação à termoquímica, né, e assim por diante, né, que vocês provavelmente viram em outras disciplinas. Ainda mais especificamente nesse contexto de reações químicas, eu poderia também colocar aqui duas contribuições da termodinâmica e da cinética química com relação a esse contexto de reações químicas, né? Enquanto a termodinâmica fornece informações, por exemplo, né, sobre composição numa situação de equilíbrio químico, né, de uma reação, a cinética química fornece informações, por exemplo, sobre o tempo necessário para que aquele sistema reacional atinja o equilíbrio químico, né? Então são duas informações bastante complementares e ambas são importantes, né, no contexto aí de reações químicas, né? Sobre aqui um breve sumário, né, de fatores que afetam a velocidade de uma reação, né, e que vão influenciar na cinética de uma reação química, são esses listados aí, né? A gente sempre lembra que o estado físico dos reagentes é muito importante para a velocidade de uma reação, porque tipicamente, né, reações entre sólidos têm a sua superfície de contato limitada, né, pela forma dos grãos ou do sólido dos dois reagentes, por exemplo, né? É diferente se a gente misturasse dois líquidos, por exemplo, né? Então, mistura de dois sólidos claramente é uma diferença de fase, né? Então, o contato entre os reagentes vai mudar muito, né? E isso vai afetar como a velocidade, a reação progride no tempo, né? Como a velocidade da reação é afetada. Algo que não é limitado, por exemplo, se a gente pensar numa reação em fase gasosa, né, em que as moléculas dos reagentes estão com uma maior liberdade, os choques, né, que a gente já adiantando um modelo, né, de reação, os choques entre as moléculas do reagente acontecem uma frequência muito maior do que o contato ali entre duas superfícies de um sólido. Logicamente, a concentração de reagentes também afeta a velocidade da reação, porque a gente tem uma maior quantidade por volume, né, daqueles reagentes, né? Então, a princípio, né, se nenhuma espécie atuar como inibidora da reação, o aumento da concentração dos reagentes vai
afetar positivamente a velocidade da reação. A temperatura da reação também afeta, influencia bastante a velocidade da reação, e como a gente vai ver em algumas aulas para frente, o papel da temperatura é muito importante, porque tipicamente a gente vê um aumento exponencial da velocidade da reação com o aumento da temperatura, né? A gente vai ver daqui a algumas aulas como esse efeito é entendido, né, e explicado. A intensidade da radiação também é importante para a velocidade da reação quando a gente tem contextos em que uma reação é iniciada ou acelerada pela incidência, por exemplo, de um laser ou uma luz, né, que faz com que agentes que não eram tão reativos passam a ser reativos, e assim você tem o início, né, ou aceleração de um processo reacional. Esse efeito, né, ele é aproveitado em casos bastante específicos, mas essa utilização de radiação é bastante reportada, né, em processos, por exemplo, de polimerização, né, em que um dos iniciadores é ativado por radiação. Então você pode controlar, né, essas reações de forma bastante precisa, né, modulando aí a intensidade da radiação. O tamanho das partículas no sólido, né, como eu mencionei anteriormente, né, vai afetar, porque se a gente tem um pó finamente dividido, né, com partículas muito pequenas, a superfície em que as espécies reagentes vão se interagir entre elas, né, vai aumentar a taxa com que os reagentes são convertidos nos produtos. Então a velocidade iria aumentar. Por outro lado, né, se a gente tiver um sólido em que os grãos são muito grandes, a superfície de contato, né, a área superficial desse material é muito pequena, né, e a velocidade a princípio é muito menor. A polaridade do solvente também tem um papel importante para a velocidade da reação, porque você pode ter sistemas que podem ter difusões, né, bastante diferentes dependendo do tipo de solvente, né? Então, se a gente pensar em reações que envolvem íons, né, a gente pode ter íons que têm tanto solubilidade como velocidade de difusão dessas espécies ali no meio reacional diferente, dependendo da interação que esses íons têm com as moléculas do solvente. Então, a polaridade do solvente tem esse papel aí diretamente associado a como os íons, né, que seriam os reagentes, se migram de um lado para o outro naquele sistema reacional. E logicamente, né, como você já sabe, né, a presença de uma espécie que a gente chama de catalisador, por definição, né, afeta a velocidade da reação, aumentando, né, essa velocidade. Então, quando a gente tem alguma espécie que na reação como no total, né, ela não participa como um produto, um reagente desse sistema, ela apenas participa do mecanismo da reação, como a reação acontece, fazendo com que esse caminho de reação, esse percurso de reação seja alterado para um caminho muito mais rápido, né? Então a gente tem um aumento da velocidade da reação pela participação dessa espécie que a gente chama de catalisador. Os catalisadores podem ser diversos, né? Eles podem ser líquidos, sólidos, né? E vai depender muito do tipo de reação e do tipo de contexto em que aquela reação é catalisada, precisa ser catalisada. Vou dar um exemplo aqui, né, da importância da cinética química e da fisicoquímica como um todo, né?